Olá pessoal, sou Maurício Folcovais, cirurgião dentista como você, e publico conteúdo para que todo dentista possa fazer estômago no dia a dia do seu consultório, no dia a dia da sua clínica e se tornar a referência em estômago na sua região. Se você ainda não me acompanha no YouTube, no Instagram, no Facebook, vá lá nos meus canais, dá um like e me acompanha, que diariamente tem muito conteúdo sendo publicado justamente para te ajudar a aplicar a estômago, independente da especialidade que você gosta, da especialidade que você exerça no seu consultório, na sua clínica. E um ponto importante da gente destacar é quando a gente conversa com os pacientes que são tabagistas e eles dizem pra gente que eles têm muito medo de ter câncer de boca. O que chega a ser engraçado, né? Porque o paciente tem medo de ter câncer de boca, mas não tem medo do cigarro, que é o principal fator etiológico para o câncer de boca. É importante, quando a gente conversa com esses pacientes, não apenas perguntar se eles fumam, mas também determinar há quanto tempo eles fumam e quanto eles fumam. Essa informação é importante. A gente sabe que o câncer de boca ele é uma doença genética, o que não quer dizer que ele seja hereditário, embora ele até possa ter um componente hereditário. Dizer que ele é genético quer dizer que o material genético, o DNA, precisa sofrer alteração para o câncer começar. E é assim que a oncogênese, é assim que o mecanismo de desenvolvimento do câncer faz, acontece e obedece. Então, essa alteração genética, ou essas alterações, porque elas vão se somando ao longo do tempo, elas são induzidas por muitas substâncias diferentes que estão presentes no cigarro, que estão presentes no tabaco. Essas alterações vão sendo cumulativas. Por isso que é importante a gente saber há quanto tempo o paciente fuma e a quantidade de cigarros que ele fuma por dia. Porque assim a gente vai ter uma noção. Não existe uma regra, mas a gente vai ter uma noção da exposição que ele tem aos agentes carcinogênicos. E é claro que quanto mais tempo e mais intensidade de exposição ele tiver, maior vai ser o risco dele. O que nós não sabemos é quanto isso impacta individualmente para cada paciente. Algumas pessoas podem fumar uma quantidade muito grande por muito tempo e não farão as alterações genéticas suficientes para ter câncer de boca. Outros vão fumar menos quantidade por menos tempo e isso já vai ser suficiente para que ele tenha as alterações necessárias para induzir o câncer de boca. É justamente essa conversa, traduzida então por uma linguagem que o paciente entenda, que nós devemos ter com os nossos pacientes. Explicar que se ele tem medo de ter câncer de boca, ele precisa imediatamente parar de fumar, porque quanto mais ele for se expondo ao longo da vida aos agentes carcinogênicos, maior vai ser a chance dele ter câncer de boca. Então, ele não tem que ter medo do tumor, ele tem que ter medo de estar induzindo o aparecimento do tumor. Todos sabemos que parar de fumar é difícil, é complicado, não é fácil, mas é uma conversa sim que nós precisamos ter com os nossos pacientes. Nós precisamos explicar para ele que isso precisa ser encarado com seriedade. Ele não pode só de vez em quando lembrar que precisa parar de fumar. É necessário fazer um esforço verdadeiro nesse sentido. Se for necessário procurar ajuda médica, se for necessário ajuda psicológica, seja lá como for, se for necessário também usar medicação para que ele possa se livrar disso. Então, esse aspecto de que o efeito ele é cumulativo e quanto mais tempo de exposição, maior vai ser o risco do paciente de contrair a doença, é importantíssimo de ser explicado e é importantíssimo de ser destacado. Ao mesmo tempo, isso vai servir de parâmetro para que a gente construa com esse paciente um esquema de acompanhamento, um esquema de retorno, de quanto em quanto tempo ele vai precisar voltar no nosso consultório para ser minuciosamente examinado para que nós possamos identificar alterações iniciais na mucosa.
E aí vai desde a estomatite nicotínica até leucoplasias, leucoeritroplasias. A frequência de exame físico, então, para justamente prevenir o câncer de boca ou identificar as lesões que são cancerizáveis, vai depender de cada paciente, e um dos principais parâmetros vai ser então justamente essa quantidade de cigarros que o paciente está consumindo. Cigarros, charuto, cachimbo, seja lá o que for, narguilé, que é potencialmente mais perigoso do que o cigarro. Embora seja usado com menor frequência, a quantidade de carcinógenos lá ela é muito mais intensa do que no cigarro convencional. Esse aconselhamento vai ser fundamental, essa conversa vai ser fundamental. Então, quando o paciente tabagista disser que tem medo de ter câncer de boca, realmente isso é verdade, ele tem que ter medo, e é justamente esse o caminho que nós devemos usar para fazer essa abordagem, para ter essa conversa sobre ele parar de fumar, e também o aconselhamento ou a frequência de reconsultas que ele vai ter que ter no nosso consultório. Eu sou Maurício Folcovais, cirurgião dentista, publico conteúdos de estômago para que você também insira isso no seu consultório, na sua prática, e seja referência em estômago na sua região, lotando a sua agenda. Vai lá no meu canal no Facebook, no Instagram, no YouTube, me acompanha, que diariamente tem conteúdo dessa área. Um grande abraço.